Quando a apóstola ela ministrou sobre a minha vida, os dois anjos do Senhor apareceram e eu fiz a pergunta e eles responderam que sim, né? E eles me levavam no céu. Chegando lá, irmão, ele ia me falar algo, mas é que ele falou que pra mim que já não era mais para me trazer recado, porque já o que estava acontecendo era da permissão dele. E eu falei amém. E ele falou assim: mas eu vou te levar num lugar que pode te edificar. E eu falava: tá bom. Ele me levava, irmão, até um certo rapaz. Ele já era mais velho, mas só que ele era novo. Entende como é que é? Ele era parece assim que ele tinha um rosto de adolescente. E eu perguntava quem era aquele homem. E ele se apresentava para mim como Kenzo. E ele começava a me falar algumas coisas, irmãos. Ele falava assim que ele estava se alegrando do que estava acontecendo aqui na igreja. E eu perguntava para ele: mas como assim, se alegrando com o quê? Ele: do que está acontecendo lá entre vocês. Você já ouviu falar de mim? Eu falei: não. Aí ele repetiu de novo: meu nome é Kenzo Atsushi. Aí eu falei: ah, sim, no YouTube. Ele falou: sim, eu mesmo. Eu tenho me alegrado porque o Senhor ele derramou, né, escolheu uma igreja. Eu achei que depois que ele tinha me arrancado da terra, eu não achei que ia se levantar uma outra igreja assim, de doutrina. E hoje eu me alegro com isso, porque o Senhor ele escolheu vocês. E lá, irmão, ele começava a falar do que estava acontecendo. Ele falava assim que quando o Senhor derramou essa unção na vida dele de arrebatamento, e ele começava a falar o que o Senhor tinha mostrado para ele. Muita gente dentro da igreja dele, ele falando para mim que julgou ele, não acreditava. E ele falava para o Senhor que o Senhor também arrebatasse outra pessoa lá dentro daquela igreja para acreditarem no que ele estava vendo. Mas o Senhor ele não fazia. E ali, irmãos, tudo que o Senhor mostrava para ele, ele falava. Mas mesmo assim ele era julgado, era mal falado, chamavam ele de doido. E ele falava: e eu tenho me alegrado porque lá na igreja de vocês não é só um, é vários. Era tudo que eu tinha pedido ao Senhor que eu queria que ele fizesse na minha igreja. Era estar dando arrebatamento para todos, não só para mim. E eu falava para ele: mas ninguém sabe o propósito de Deus. E ele falava: é verdade. Ele falava assim: eu tenho me alegrado com essa unção de guerra de vocês, uma unção diferente que o Senhor derramou. Eu falava assim: veio através do nosso apóstolo. Ele falou: pois é, assim como o Senhor ele falou com o teu apóstolo, um dia ele falou comigo também, para me mudar, para me vestir, para minhas vestes ser de outro jeito. E eu mudei. E ele falava assim para mim: eu sei que vocês estão orando todas as noites, sei que vocês estão buscando ao Senhor, mas vocês ainda não estão no nível muito alto. Vocês acham que vocês já estão há muito tempo, mas não. Eu ralei muito, me consagrei muito a me chegar até aqui. Eu sofri muitas humilhações. Ele falava para mim que ele tinha experiência, irmão, que ele não contava, porque o que o Senhor mostrava para ele contava algumas coisas, nem tudo ele podia contar. Ele falava assim: se eu abrisse a minha boca para contar o que o Senhor tinha me mostrado, aí sim pessoas iam me chamar de louco. Aí sim as pessoas iam deixar de acreditar até em Deus, porque muitas coisas eu fiquei calado. E ele começava a falar, ele falava assim: eu tenho me alegrado muito,
porque eu vejo vocês ali reunidos e o Senhor derramando não só na igreja, mas também como vocês vão para fora. Eu vejo outras pessoas tendo experiência com Deus e isso me alegra. Ele falava assim para mim, e muitos que não acreditaram em mim, muitos daqueles que iam na minha igreja hoje estão no inferno, porque não acreditaram no que eu falei. E eu falava assim, mas os teus testemunhos eram muito fortes. Eu escutei bem poucos. Ele falava, pois é, mas tudo aquilo lá não era meu. Aquilo tudo era do Senhor. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não era nada. Sem aquelas experiências, vocês nunca iam ouvir falar que um céu era tão maravilhoso assim. Eu falava, através do teu testemunho que eu comecei a entender um pouco como era o céu. Ele falava, pois é, mas muitos não acreditaram e foram para o inferno. E ele falava assim, e continue nesse mesmo caminho. Ele continue se santificando, continue falando a verdade, continue na sã doutrina, porque o Senhor ele se alegra muito. E ele falava para mim assim, e falar para a igreja não perder a essência do Senhor da sua vida, porque muitos perderam, muitos não estão aqui hoje. Tem muitos lugares vazios porque não conquistaram a vitória, não conquistaram a sua salvação até aqui. E ele falava assim, continue perseverando, porque um dia esse lugar ele vai ser praticamente a nossa morada pro resto das nossas vidas. Esse lugar aqui que você tem que vir. Você já viu como é o inferno? E eu falava assim. Ele falava, pois é, você não quer ir para aquele lugar. Eu falei, não quero ir para lá. Ele falou, então busque ainda mais. Porque para me chegar até aqui, eu tive que buscar muito ao Senhor, eu tive que me humilhar muito ao Senhor. E muitos não entendiam o que eu fazia, muitos me julgavam, me chamavam de louco, de doido, dizendo que eu que eu tinha que me internar, que eu estava ficando maluco da cabeça. Mas só eu entendia o que o Senhor ele tinha me mostrado, só eu sabia que o Senhor tinha falado comigo. Ele falava para mim, continue perseverando, um dia eu posso te encontrar aqui de novo. E eu falava amém. E logo em seguida, irmão, apareceu um anjo, ele falava assim, tá bom, agora você tem que ir. Eu falava, mas já? Ele falou sim. Eu achei que eu já vinha, irmãos, embora, já vinha para cá para a igreja. Ele falava assim, não, você não vai para aí, espere, você vai ainda para a guerra. Eu falei, guerra? E sim, você não falou nessa oração que você não veio disposto a guerrear? Eu falei, sim. Ele, pois é, o meu pai ouviu, e aí você vai para a guerra. E ali, irmãos, eu começava a guerrear pela igreja. E lá fora estava uma batalha muito grande, porque o diabo ele não queria deixar a gente sentir a presença de Deus. Ele não queria deixar pessoas aqui hoje trazer o que o Senhor mandou. E ele queria atrapalhar. Mas o Senhor falava que ali era só um aprendizado para cada um de nós. E eu guerreei ali e o Senhor ele deu vitória. Amém? Irmãos, eu esqueci de falar, ele tinha aparência assim meio de um japonês. E ele falava, né, que ele queria ter conhecido, né, ele queria que o Senhor tivesse derramado esse dom quando ele ainda estava na terra aqui, né, que ele queria ter conhecido a gente aqui da igreja, todo mundo, que se aí a gente ia ser uma igreja assim, em um só propósito, né. Ele falou assim que ele tinha vontade de ter conhecido cada um de nós. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um versículo que está lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, que diz assim:
Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém, queridos? Glória a Deus, que experiência forte, né? Que palavra abençoada, né, irmãos? Como acabamos de ler, a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando você adentra nas regiões celestiais, quando você passa a atingir, vamos assim dizer, um certo nível de unção, né, de jejum, de clamor, de busca constante pelo Senhor, níveis de unção são derramados sobre a sua vida e você passa a ter uma intimidade maior com Deus, você passa a adentrar as regiões celestiais com mais facilidade, né? Mas isso requer muita humilhação, muito trabalho, muito jejum, muita obra. Amém, irmãos? Então, com certeza você já foi abençoado, abençoada, né? Já deve ter visto, não sei, né? No YouTube, né? Alguma experiência, né? Do pastor Kenzo Atsushi, né? Também tem do seu filho Robert Atsushi, mas enfim, né? Com certeza você foi muito abençoado, com certeza talvez você não crê, ou talvez você até hoje não crê, ou talvez você crê, talvez tenha mudado a sua vida, né? Talvez você tenha conhecido a doutrina, né? Talvez Deus ele tenha feito uma obra maravilhosa na sua vida através desse homem de Deus, né? Que na verdade já é a segunda experiência nossa aqui no nosso canal, né? A irmã Yara também viu ele, falou com ele, né? E dessa vez foi o irmão Everton, né? O Senhor levou ele lá para falar com ele. Que experiência linda, né, irmãos? Você vê, né, os arrebatamentos nas experiências do Kenzo Atsushi, você fica meio que maravilhado, né? Meu Deus, como é que isso pode acontecer na Terra, né? Como é que isso ainda pode acontecer, né? A Bíblia mostra, né? Tem uma parte que ele fala que ele foi tipo teletransportado, como foi Filipe, né? Ele estava no Oriente Médio e do nada parou no México, né? Isso aconteceu com ele mais 2 vezes, né, se eu não me engano, nas experiências dele, fora as outras coisas, né, maravilhosas, coisas grandes, né, de ida ao inferno, de ida ao céu, coisas que o Senhor tem derramado aqui na igreja Shalom, né, irmãos? E assim como nos testemunhos dele algumas pessoas não acreditaram, não creem, assim também nos nossos também, né? Muitas pessoas não acreditam, não creem, até que resolvem tomar a decisão de vir até a Manaus, né, de participar da oração conosco, que a gente recebe de braços abertos, sabe, irmãos? E, irmãos, a palavra de Deus fala que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, né, que algo pode ser feito, que algo pode existir, né, aquilo pode acontecer na sua vida, mas é claro que não é de uma forma bagunçada, é claro que não é de qualquer jeito, é sacrifícios, né, jejuns, orações, entrega diária, é uma vida, né, de entrega ao Senhor, né? Às vezes nós ouvimos testemunhos, experiências dos irmãos, nós queremos ter essas experiências para nós, sabe, irmãos, mas às vezes a preguiça, né, as nossas limitações também nos impede, né, de fazer um sacrifício maior. Mas nós temos que nos esforçar, né? Quando o Senhor falou para Josué, falou que ser forte e corajoso. Amém? Ele não falou: olha, Josué, fica tranquilo que eu vou vencer todas as batalhas por vocês. Não, ele falou ser forte e corajoso. Então o crente ele tem que ser forte, o crente ele tem que ser corajoso, o crente ele tem que ter uma fé sobrenatural. O que Jesus disse? Olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. Então se você tiver fé que algo pode acontecer, essa coisa acontecerá. Eu creio, irmão, assim como eu criei, né, depois de 40 noites de oração constante, né, eu criei que o Senhor podia arrebatar alguém. No último dia, né, o Senhor arrebatou, né, aqui na igreja. E depois na outra campanha, todos os dias o Senhor começou a arrebatar 2, 3, 4. E hoje tem mais de 20 pessoas aqui na igreja Shalom que são arrebatadas quando nós impomos as mãos sobre elas. Então, irmãos, eu acreditei, e eu acreditei ainda que podemos chegar a níveis maiores de unção. Eu acredito que sim, nós podemos multiplicar a comida, né, da panela. Eu creio que a gente pode, né, orar e o morto ressuscitar, né? Eu creio que a gente pode ser teletransportado também. Eu creio, irmãos, que podemos multiplicar o pão, o peixe. Eu creio que podemos fazer grandes milagres no nome do Senhor. Eu creio tudo isso.
Mas para essas coisas acontecerem, requer uma vida de santidade, requer uma vida de entrega, né? E nós estamos caminhando, né? A santidade, ela é um processo, né? Que vai durar até o fim da nossa vida, né? Mas como nós acabamos de ler, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Senhor, essa experiência forte que o Senhor deu ao irmão Everton, que o irmão Everton teve essa experiência, meu Pai. Glória a Deus. Senhor, queremos, meu Pai, crescer cada vez mais. Senhor, queremos ser como teu servo, o Kenzo foi. Queremos ser, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, como o apóstolo Paulo, como os discípulos, Senhor, Pai, que operaram grandes milagres no teu nome, que fizeram grandes maravilhas no teu nome. Senhor, que essa mesma unção que o Senhor tem derramado aqui na Shalom, ela se estenda, Pai, para outras igrejas. Senhor, que o Senhor possa fazer um grande avivamento antes do grande dia do Senhor. Pai querido, amado, que o Senhor possa fazer uma grande colheita, que o Senhor possa fazer algo novo nessa terra, Pai, para que possamos viver no centro da tua vontade e caminharmos para o céu. Pai, muito obrigado. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro